Olá! Nós vamos conversar hoje um pouco sobre educação empreendedora para profissionais que atuam na área de meio ambiente. Eu estou aqui em nome do Sebrae. Inicialmente eu gostaria de falar qual é o nosso propósito, por que a gente existe. Na verdade, o objetivo do Sebrae é fortalecer o empreendedorismo, fortalecer os pequenos negócios no território brasileiro. E desde 2013, o Sebrae iniciou um trabalho fomentando o empreendedorismo dentro das instituições de ensino formal. Então, nós começamos a trabalhar metodologias e levar esses alunos desde o primeiro aninho, no ensino fundamental, até o ensino superior, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, de desenvolver os comportamentos empreendedores. Antes, eu quero me apresentar. Eu sou Isana, sou analista do Sebrae. Hoje eu coordeno o programa de educação empreendedora do Sebrae, no estado do Tocantins. E é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, batendo papo com vocês, porque a minha formação inicial é em biologia, então temos aí um relacionamento, por conta do meio ambiente. Então quero dizer a vocês que eu estou muito contente e muito satisfeita de estar aqui hoje. Do que nós vamos conversar? Qual vai ser o nosso bate-papo? A minha ideia é que a gente inicie falando um pouco do cenário do mercado de trabalho atual, como é que está esse cenário. Depois a gente converse um pouco sobre competências empreendedoras, e aí eu vou falar para vocês o que são essas habilidades, essas competências, que favorecem o empreendedorismo. E por fim, nós vamos trazer um pouco do empreendedorismo dentro da área que vocês estão estudando, que é meio ambiente, que é técnicos em meio ambiente. E eu quero começar com uma indagação, que a gente fique assim um pouco, comece a fazer essas reflexões para até mesmo trazer essa inquietude. E a minha pergunta é, o que você quer ser quando você crescer? Você já parou para pensar nisso? Quando eu fiz graduação, quando eu estudei, quando eu estava nesse momento escolar que vocês estão, parece que as coisas eram mais simples, parece que as coisas eram mais fáceis. Então, era muito simples. Eu estou fazendo engenharia porque eu quero ser engenheiro, Estou fazendo enfermagem, eu estou fazendo medicina porque eu quero trabalhar na área de saúde, estou fazendo direito porque eu quero advogar, quero ser um grande advogado, Quero ser uma professora, quero trabalhar na área de educação. Ou quero ser um técnico em meio ambiente, que é o que vocês estão se formando, se capacitando. Então, as coisas eram muito mais simples, Eu estou estudando e eu já tenho meio que certeza do que vai acontecer quando eu sair aqui da minha formação, quando eu terminar esse momento de preparo da minha vida. Só que hoje as coisas começaram a mudar um pouco. E aí eu trago alguns dados, Então, nós estamos prontos para essas mudanças que o mercado de trabalho tem apresentado para nós? Então, aqui alguns dados. 75 milhões de empregos serão extintos no mundo. 133 milhões de novos postos de trabalho aparecerão. Ou seja, todo esse trabalho que é previsível, que é mecânico, que é repetitivo, ele tende, num espaço de tempo curto, a desaparecer, a não estar mais. E o que isso traz para a gente? Isso traz que está no momento, está na hora de que nós comecemos a nos requalificar. Então, 7 milhões de brasileiros precisam dessa requalificação. E aí nós estamos falando de pessoas habilitadas, pessoas que fizeram uma faculdade, pessoas que fizeram curso técnicos, tecnólogos, pessoas que estão habilitadas, mas que no momento elas não estão conseguindo fazer esse link com o mercado de trabalho, elas precisam se requalificar. E aí, fazendo recorte para o Brasil, 7 milhões de empregos podem ser extintos e 2 milhões de novas carreiras vão aparecer, Então, assim, nós estamos aqui estudando e provavelmente vão aparecer carreiras, vão aparecer trabalhos que a gente nem imagina. E aí imagina para quem está orientando, para um professor que está orientando esses alunos,
esses professores estão preparando pessoas para entrar no mercado de trabalho em profissões que a gente nem conhece, que a gente nem sabe, né, que vão aparecer. O que especificamente é interessante e é necessário que a gente se requalifique? O que a gente precisa aprender? Nós que somos profissionais que estamos chegando ao mercado, ou até profissionais que já estão no mercado. Então a gente precisa aprender a gerenciar o tempo, a gente precisa aprender a trabalhar de forma colaborativa, a gente precisa estar aberto e aptos às mudanças, a gente precisa desenvolver bastante a criatividade e a inovação. Então, para começo de conversa, olha alguns pontos que a gente precisa já repensar nessa nossa caminhada, né, de preparação, de aprendizado para adentrar o mercado de trabalho. Por que eu trago isso? Bom, hoje a tecnologia ela tem substituído várias frentes de trabalho. Por exemplo, na área da medicina já existem robôs aptos a fazerem um diagnóstico. E aí esse robô ele se sai muito melhor do que um ser humano. Ele tem muito mais condição de trazer todas as possíveis combinações, né, do problema daquele paciente e chegar à decisão correta para um diagnóstico, para um tratamento, do que um ser humano. Então, é preferível, no momento desse, se utilizar uma tecnologia robótica para chegar nessa análise do que um ser humano. Né? Decisões também na área do direito, quer dizer, imagina a quantidade de informações que um advogado precisa ter, né, além de lei, jurisprudência, tudo para poder tomar uma decisão. Então, existem robôs que já fazem todo esse trabalho mecânico de uma forma muito mais eficiente do que um advogado e do que um médico que foi preparado para aquela função. Então, mais de um terço das profissões tradicionais elas serão substituídas por robôs, por drones, por algoritmo. Que profissões são essas? Então, contadores, advogados, mecânicos, motorista, no espaço de tempo muito curto, ninguém vai mais tirar, né, carta de motorista, né? Não vai haver essa necessidade, até porque um robô pode estar programado e ser muito mais eficiente na condução do veículo do que um ser humano. Auditores, bancários, ou seja, todos esses trabalhos que são repetitivos, né, que há possibilidade de elaborar um algoritmo, não há necessidade de que seja realizado por um ser humano. E aí a gente começa a dizer, bom, houveram mudanças no ambiente de trabalho, né? Então, se houveram mudanças no ambiente de trabalho, isso significa dizer que esse ambiente pede novas competências, né? Então, nesse momento pandêmico que a gente passou, nós observamos aí quantas pessoas trabalharam de suas casas, não havia necessidade de ir até a empresa, de ir até o trabalho, né, algumas atividades, e aí as empresas começaram a pensar, poxa, será mesmo que eu preciso de um prédio? Será que eu preciso de uma estrutura? Será que eu preciso desse tanto de sala, desse tanto de mesa e cadeira? Se as pessoas podem fazer as coisas de onde elas estão e trazer e entregar aquilo que elas se comprometeram a entregar? Será que eu preciso de um posto de trabalho para cada pessoa? Será que eu não posso ter uma mesa onde elas chegam ali com seu notebook e elas podem sentar, trabalhar, discutir o que tem que discutir, depois ir para sua casa? Então, essa mudança é que a gente tem observado dentro dos ambientes de trabalho. E aí, o que a gente traz? A gente já disse que tudo que é rotina, né, tudo que de certa forma é previsível, isso é possível ser realizado por uma máquina, por uma máquina inteligente. Agora, existem coisas que só os seres humanos têm, só os seres humanos desenvolvem. E são essas habilidades que nós precisamos estar trabalhando no nosso comportamento e desenvolvendo a cada dia. E aí, especificamente, eu abro um parênteses e falo da inteligência emocional, da importância da gente trabalhar a inteligência emocional e da importância da gente desenvolver as habilidades comportamentais ou soft skills, que a gente muito bem conhece. E aqui eu faço um parêntese e trago um exemplo
das startups. As startups é um novo modelo de negócio, né, que apareceu. A gente tem esse modelo tradicional das empresas que a gente conhece, com plano de negócio, olhar no mercado, né, toda essa forma própria de planejamento a longo prazo de trabalhar, que a gente sempre trabalhou no decorrer dos anos com as empresas, com as organizações, e de repente aparece um novo modelo de negócio que são as startups, que trabalha com olhar na inovação, que trabalha com olhar na escalabilidade do atendimento, que está pronto o tempo inteiro para trazer um produto que o mercado está pedindo, né? Então, é uma forma bem diferente da forma tradicional de gestão de empresa. E eu faço esse parênteses para dizer que, assim como nas empresas, nós também temos que estar abertos para essa transformação nas nossas carreiras. Então, aquela carreira tradicional que talvez eu tenha visto meu pai, tenha visto meus avós, né, passar por todo um processo, ela não vai mais acontecer nesse novo mundo, dessa nova forma. Então, houve também essa mudança. E eu preciso me adaptar a esse novo e eu preciso entender como esse novo funciona. E nós vamos pensar uma coisa agora. Sim, Zana, ótimo, você está falando esse monte de coisa, mas a gente está preparado? A educação tem trazido isso para a gente? O que a gente aprende na escola, né? O que a gente aprende na universidade? E aí eu trago o fundador do Grupo Alibaba, que ele diz assim: a forma como ensinamos e o que ensinamos é a mesma que há 200 anos atrás. Vou repetir. A forma que ensinamos e o que ensinamos é a mesma de 200 anos atrás, né? A escola, de certa forma, ela não está andando nessa celeridade, ela não está acompanhando com essa rapidez da mudança que o mundo tem passado, né? E aí basta você observar como eram as salas de aula há 200 anos atrás, como está falando Jack Me, como que é hoje uma sala de aula, como que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso tem andado muito lentamente, né? Isso não tem acompanhado, até porque a escola, até então, para aquele mundo antigo, né, o mundo anterior que a gente vivia, ela tinha um foco no desenvolvimento das competências cognitivas, né? Ela preparava o indivíduo para um perfil executor e bem técnico, porque eram assim que se davam, né, o desenvolvimento das profissões, era assim que acontecia a execução das atividades no mercado de trabalho, né? Era pouca possibilidade de inovação naquele momento, as pessoas se preparavam para trabalhar uma vida inteira numa organização, não havia tanta mudança, para fazer a mesma coisa uma vida inteira, né? As empresas, as estruturas eram muito mais valorizadas do que os conhecimentos, do que as habilidades que as pessoas traziam para dentro das organizações. Então, na verdade, a escola preparava mão de obra, né? A gente até usava esse termo, mão de obra para desenvolver aquele trabalho. E as coisas eram muito redondas e elas se combinavam, então a escola entregava aquilo que o mercado precisava e tudo bem. Só que, como eu já falei anteriormente, mudou. Mudou, o mercado de trabalho é outro. E aí, a educação agora traz uma nova proposta. Ela fala em educação 4.0. E o que é essa educação 4.0? É uma educação que está alinhada às necessidades do mercado, né? Ou seja, as instituições de ensino estão preparando pessoas, como eu já falei anteriormente, para profissões que ainda nem existem e elas precisam estar antenadas a todas essas mudanças do mercado de trabalho para preparar essas pessoas de modo a fazer essa conexão, para que essas pessoas sejam efetivamente absorvida dentro do mercado de trabalho. E ainda mais adiante, os estudiosos já falam assim: nós nem estamos mais na educação 4.0, né, que é esse olhar do desenvolvimento para as necessidades atuais do mercado. Nós já estamos, de fato, na educação 5.0. E essa educação 5.0 já é uma evolução desse conceito, né? Ou seja, eu olho para o mercado, eu formo pessoas com essas necessidades do mercado, no entanto, eu tenho que ter um foco explícito em competências comportamentais ou competências socioemocionais.
socioemocionais ou soft skills, como são também chamadas. Então, a escola já começa a perceber isso e a gente já vê isso muito claramente na própria legislação do ensino básico, que já traz, né, as competências, as 10 competências da BNCC, que tem que ser trabalhada dentro das escolas, no ensino básico, que nada mais é, né, que nada mais são essas competências, do que começar a trabalhar esses comportamentos socioemocionais, essas habilidades comportamentais que o ser humano vai necessitar para desenvolver as suas atividades no mercado de trabalho. E o que precisamos aprender então, Isana, já que você está falando disso? Primeiro, programação. Todo mundo precisa ter um pouco de conhecimento de programação, porque se nós estamos falando, né, que as máquinas vão, de certa forma, fazer uma série de atividades, né, que não há necessidade de que o ser humano faça, a gente precisa entender a linguagem desses trabalhadores, digamos assim. Então, todo mundo precisa entender um pouquinho de programação, todo mundo precisa um pouco saber usar a tecnologia, porque tudo é tecnologia. Todos os profissionais têm que saber o mínimo de tecnologia quando entra no mercado de trabalho. Precisam aprender fazendo, que é a cultura maker, né? Não é mais só aquela coisa de dizer, mas eu tenho conhecimento e se eu vi, eu sei que está na página, ou seja, conceitualmente eu tenho todo o domínio daquilo que eu falo, mas na verdade eu nunca realizei. Então, a cultura maker traz justamente o inverso, ela diz, você precisa experienciar, você precisa viver aquilo, você precisa realizar aquilo para efetivamente ter domínio e dizer que você tem condição de realizar aquilo que você aprendeu. E, por último, não menos importantes, as competências socioemocionais, que são fundamentais para o desenvolvimento desse profissional. Ou seja, como eu já disse, só para reforçar, porque é extremamente importante, a educação está preocupada com o desenvolvimento das habilidades exigidas no mercado de trabalho. E aí é trabalhar o quê? Criatividade, trabalhar a forma colaborativa, né, de ser desenvolvida no meio para trazer soluções, para trazer inovações, né, dentro das necessidades da sociedade da comunidade onde eu estou envolvido, pensar fora da caixa, trazer problemas, trazer soluções para os problemas que eu tenho ao meu redor. E aí, eu quero dizer a vocês que tudo isso que nós estamos falando tem um nome. Isso é educação empreendedora. Então, a primeira coisa que a gente vai aqui começar a entender que educação empreendedora não está relacionado a empreendedorismo de negócio. Quando eu falo de educação empreendedora, eu não estou dizendo que essa pessoa que desenvolveu estas habilidades necessariamente vai abrir um negócio. Não é isso. A educação empreendedora, ela possibilita esse indivíduo ingressar no mercado de trabalho, né, quer dizer, facilita a entrada dele no mercado de trabalho, criar negócios, né, trazer ideias inovadoras, trazer soluções inovadoras. Por quê? Porque a partir da educação empreendedora, esse indivíduo desenvolve a criatividade, a proatividade, a visão inovadora, a autonomia e as suas competências socioemocionais ou soft skill. Resumindo, a pessoa que desenvolve, que aprende, né, que trabalha as habilidades dos comportamentos empreendedores, ela vai estar apta para trabalhar dentro de uma empresa, ela vai estar apta para trabalhar de forma autônoma, ela vai estar apta para participar ou desenvolver projetos sociais e ainda, se for a sua vocação, se for o seu interesse, ela também estará apta para gerir um negócio. Então, quando eu digo isso, eu trago para vocês uma informação. Quando eu falo de empreendedorismo, é importante que a gente saiba, dentro do conceito de empreendedorismo, que nós temos 3 tipos de empreendedores. São os empreendedores corporativos, são aqueles empreendedores que trabalham dentro de uma organização. Por exemplo, eu trabalho dentro do Sebrae, né? Eu não sou uma empreendedora de negócio, mas eu sou uma empreendedora corporativa. Eu tenho que me colocar como uma empreendedora dentro da instituição que eu trabalho. Eu tenho que trazer soluções para os problemas que tem dentro daquela instituição. Eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ter inovação. Então, eu tenho que ter todos os comportamentos empreendedores para me manter dentro dessa instituição.
Eu tenho também outro tipo de empreendedorismo, que são os empreendedores sociais. Que fazem esses empreendedores sociais, né? Como a gente já está dizendo, são empreendedores que trabalham mais focados e mais relacionados às necessidades da comunidade, a trazer o bem comum. Então, por exemplo, dentro de uma universidade, dentro da escola, você já pode começar a desenvolver esse empreendedorismo social. De que forma? Pensando o que eu posso empreender, o que eu posso trazer de diferente, que problemas que eu posso resolver aqui dentro da nossa comunidade educacional, né? Ou seja, quais são os problemas que a gente tem aqui, que a partir do nosso esforço, a partir da nossa determinação, do nosso empreendedorismo, nós vamos resolver, né? Isso é empreendedorismo social. E por último, o empreendedorismo que as pessoas mais conhecem, mas volto a dizer, não é o único, é o empreendedorismo de negócio que está relacionado quando eu monto um negócio, né, quando eu estruturo um negócio produtivo, né, esse é o terceiro tipo de empreendedorismo. Então, só para fechar, o empreendedorismo é um comportamento. E como todo e qualquer comportamento, ele pode ser aprendido, ele pode ser desenvolvido. Aquela ideia de que fala assim, fulano é um empreendedor nato, ou então o outro diz assim, não, eu não dou para ser empreendedor, né? Eu não nasci para isso, não existe isso. Todos nós podemos aprender as competências empreendedoras, desenvolver, fortalecer esse comportamento empreendedor e ser um empreendedor naquilo que eu me propuser. É dentro de uma empresa? Pois eu vou empreender como funcionário de uma empresa. É como um empreendedor social, é como uma pessoa autônoma, né? Dentro da minha profissão, eu vou empreender lá. Ou é como um empreendedor de negócio, eu vou empreender. Então, todos esses comportamentos podem e devem ser aprendidos. Para a gente saber um pouco, agora já falando dessas competências, né? Quais são essas competências, Isana? Então, na verdade, o que eu preciso estudar, o que eu preciso me habilitar para dizer que sou uma pessoa empreendedora? No Sebrae, nós trabalhamos com as 10 CCEs. As 10 CCEs são as 10 características do comportamento empreendedor. Elas fazem parte, né, e são base de todos os nossos produtos que trabalham o empreendedorismo. E aí a gente tem o Empretec, que é um produto da ONU, que o Sebrae é licenciado para trabalhar com esse produto no Brasil, né? E essas competências, elas vão falar do poder, da realização e do planejamento do empreendedor. E aí você vai ter uma série de habilidades, uma série de competências que precisam ser desenvolvidas para que esse projeto, para que esse fato empreendedor aconteça. Nós utilizamos também, eu não vou me aprofundar, eu acho interessante que depois vocês entrem um pouquinho para estudar um pouquinho mais sobre essas características, é muito interessante vocês conhecerem, mas a gente tem falado muito das Entrecomps, né? Os comportamentos empreendedores, eles são 10, as Entrecomps são 15, mas são características muito semelhantes. Como os comportamentos empreendedores, eles estão muito relacionados ao empreendedorismo de negócio, eu prefiro falar mais das Entrecomps, dessas competências aí que foram definidas pela União Europeia e que são utilizadas, né, pelos os estudantes de lá, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das escolas, para que desenvolvam esse comportamento empreendedor e garantam o seu espaço no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, delas, tá? Das Entrecomps. Então, inicialmente, semelhante aos CCEs, elas também são divididas em 3 grupos. Aqui nós vamos falar de ideias e oportunidade, né? Quais são as competências que trazem ideia e oportunidade, quais são as competências que falam de recurso e quais são as competências que explicitam a ação. Ideias e oportunidades. Nós temos a oportunidade e a criatividade. E aí, como eu faço para ter, né, para dizer que eu sou uma pessoa que estou desenvolvendo essa competência da oportunidade? Primeiro, identifique, crie, aproveite oportunidades. Então, esteja atento às oportunidades que estão ao seu redor.
Concentre-se nos desafios, não reclame dos desafios, porque todo desafio é uma oportunidade. Descubra as necessidades, né? Quais são as necessidades? Quais são as dificuldades que eu tenho aqui, né? Quais são as dores que eu tenho no ambiente que eu estou, né? Uma dor nada mais é que uma oportunidade. Então, esteja sempre analisando esse contexto. A criatividade, como que eu faço para desenvolver essa criatividade? Seja curioso, desenvolva ideias, né? Seja inovador, então seja uma pessoa que esteja sempre antenado ao que está acontecendo, trazendo ideias e colaborando e auxiliando. Outra visão. O que eu faço para desenvolver essa visão, né? Eu tenho que ser uma pessoa observadora, eu preciso imaginar, eu preciso pensar estrategicamente, né? Para que esse pensamento me oriente a uma ação. Valorizar ideias, né? Uma outra competência. O que eu faço para desenvolver essa competência valorizando ideias? Eu preciso reconhecer o valor das ideias, né? Às vezes tem gente que vem o start, mas ela não reconhece o valor daquela ideia, ela perde aquela ideia, quando passa um tempo, alguém surge com aquela ideia, desenvolve aquela ideia e ela diz assim, olha, mas é engraçado, eu já pensei nisso, mas não reconheceu e não valorizou o valor daquela ideia, né? Pensamento ético e sustentável é uma outra competência que eu preciso desenvolver dentro de ideias e oportunidade. Eu preciso, antes de tudo, ser ético, então não é porque eu tenho uma ideia, mas essa ideia contribui para o bem comum, essa ideia é sustentável, essa ideia é ética, qual é o impacto que essa ideia vai trazer? Então, tudo isso eu preciso pensar. Recursos. Na área de recurso, quais são as competências que eu tenho aqui? Primeiro, autoconsciência e autoeficácia. Siga suas aspirações, né? Observe quais são os seus desejos, suas vontades e identifique quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. O que eu faço, né, com competência, o que eu faço com autoridade? Opa, nisso aqui eu sou bom, isso é meu ponto forte. O que eu tenho dificuldade? O que eu preciso melhorar? Ou o que eu preciso de alguém para que faça junto comigo dentro de um projeto? Porque isso não é a minha habilidade que eu tenho como ponto forte. Acredito em você. Você precisa, quando você tem autoconsciência, você acredita em você, você acredita na sua capacidade, né? Você consegue planejar diferentes formas de agir, porque você tem o autoconhecimento, você sabe exatamente o que você domina, o que você não domina, e você sabe planejar aquilo que você interessa, que você tem desejo de realizar. Motivação e perseverança. Fique atento às oportunidades, seja determinado, seja resiliente. A pessoa que é perseverante, ela é resiliente, porque problemas virão, dificuldades virão. Quando você lê as biografias, né, dos grandes empreendedores que a gente tem, a gente chega a assustar de ver o número de vezes que eles quebraram, o número de vezes que deu errado, né? Aí a gente tem Walt Disney, Bill Gates, né? Tem uma série, esses que estão mais atuais, mas a história de qualquer empreendedor, ela é cheia de fracassos. E aí eu preciso ser resiliente, eu preciso não desistir, eu preciso ser perseverante. Mobilizar fontes é uma outra competência que eu preciso desenvolver. Eu tenho uma ideia, eu quero empreender, então a primeira coisa, eu preciso gerenciar recursos, eu preciso saber quais são os recursos disponíveis que eu tenho. E lembrando aqui que tempo é um recurso, e um recurso valiosíssimo. Tempo é um recurso que não volta. Tempo você perdeu um tempo, você perdeu, né? Então isso é um recurso que você precisa sempre ter em mente, que você precisa gerenciar. Obtenha suporte, às vezes eu não vou ter todas as condições, né? Eu não vou ter todas as fontes que eu necessito, mas hoje a gente fala de economia colaborativa, que é justamente isso, obter suporte, ver a quem eu posso me associar para chegar àquela fonte, àquela necessidade, para suprir aquela necessidade que eu tenho naquele momento daquele projeto. Alfabetização financeira e econômica, fundamental, fundamental. Se você
quer desenvolver o comportamento empreendedor, você, mas eu não gosto, precisa gostar. A gente não faz tudo o que gosta, né? É óbvio que a gente tem mais habilidade, uns têm mais para números, outros mais, mas de qualquer forma, eu preciso ter esse controle, eu preciso entender os conceitos financeiros, eu preciso entender o que são despesas, eu preciso entender o mínimo que é uma tributação. Né? Então, eu preciso entender disso. E aí eu não estou falando, gente, volto a dizer, não estou falando em empreendedorismo de negócio, eu estou falando de empreendedorismo para a vida, para que eu seja uma pessoa, um profissional que trabalhe numa instituição, mas que tenha uma vida financeira saudável, eu preciso ter esse conhecimento. Mobilizando os outros, é uma outra competência que a gente precisa estar trabalhando. Então, qual é o seu nível de inspiração? Qual é o seu poder de persuasão sobre as pessoas que estão ao teu redor? Será que essas pessoas vão entrar na tua ideia? Será que você vai conseguir convencer essas ideias, que a tua ideia é uma ideia interessante, que a tua ideia traz o bem comum, que a tua ideia ela é proveitosa, que vale a pena investir, né, tempo, recurso nessa ideia? Né? Como você está se comunicando? Qual é o seu poder de comunicação? Porque para que eu mobilize as pessoas, eu preciso saber me comunicar. Eu estou usando as redes, eu estou usando as formas certas de falar com as pessoas para aquilo que eu quero. E agora vamos para as últimas competências, que são as competências de ação. Primeiro, tomando iniciativa. Então, seja responsável naquilo que você pensa em fazer, naquilo que você pensa em desenvolver. Tome uma atitude. Haja efetivamente, não adianta só ficar no mundo dos sonhos, né? Quem tem o comportamento empreendedor tem atitude, realiza. Planejando e gerenciando é uma outra habilidade que eu preciso ter, porque quando eu começo a desenvolver um projeto, eu tenho que ter claro quais são as metas, aonde eu quero chegar, né? E eu estou pronto para mudar o rumo dessa estratégia, caso aconteça alguma coisa, eu estou monitorando, eu estou acompanhando esse projeto, então isso, planejar e gerenciar é fundamental. Às vezes as pessoas têm uma ideia, têm um projeto super interessante, mas não conseguem fazer isso e se perdem no decorrer do caminho, né? Seja flexível e adapte às mudanças, né? Porque vai mudar, a gente vê sempre, a gente acabou de passar num processo brusco de mudança e isso vai ser a nossa prática de mundo. Então, de repente, eu estou indo numa linha, acontece uma mudança, eu preciso estar pronto para reestruturar a minha nave e pegar uma nova estratégia. Liderar com incerteza, com ambiguidade, saber correr risco, né? Como é que eu sei? Se é tudo bem, tudo tem o risco. Só não tem risco se eu não sair do lugar. Mas se eu sair do lugar, se eu me direcionar, eu já tenho um risco. E aí, eu estou gerenciando esse risco. É importante que eu gerencie esses riscos o tempo inteiro. Trabalhe com outras pessoas. Olha que importante isso aqui. Se a pessoa não tem uma habilidade de aceitar o diferente, de aceitar a diversidade, né? Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com pessoas que pensam diferente delas ou que são diferente delas. Então, isso é um problema sério. O comportamento empreendedor não permite, porque é justamente na diversidade que aparece a inovação, que aparecem as melhores ideias. Desenvolva sua inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente você gerir as suas emoções, não é não ter emoção. A pessoa que não tem emoção não chega em lugar nenhum, é uma habilidade importantíssima as emoções. A pessoa racional é muito mais difícil de alcançar os objetivos do que uma pessoa que entende, que faz gestão das suas emoções. E é isso que a inteligência emocional traz para a gente. Aprendizagem através da experiência. E aí, na minha caminhada empreendedora, eu tenho que estar fazendo desse momento um processo de aprendizado constante. E eu vou sempre estar olhando, ótimo, eu fiz isso, o que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? O que eu preciso corrigir? Não, isso aqui não foi legal, esse resultado não foi bom, então eu já vou fazer de um outro jeito. Então isso é a competência que fala de aprendizagem através da experiência. À medida que eu vou tendo experiência daquilo que eu estou desenvolvendo, eu vou aprendendo. Então é o aprender a aprender o tempo inteiro. E eu conto agora uma novidade para vocês, né? Vocês não estão sozinhos nessa caminhada, né? O Sebrae, como eu já falei no início, a gente tem aí um portfólio de soluções, de produtos que vão auxiliá-los nessa caminhada. Vocês podem estar acessando esse site que eu coloquei aí
no slide, e lá vocês vão encontrar uma série de soluções. Eu citei aqui algumas, só para que você, mas o ideal é que vocês naveguem nesse site e conheçam o que a gente tem lá de produtos, que vai auxiliar e ajudá-lo nessa caminhada empreendedora. E aqui eu quero fazer um parênteses, eu acredito que vocês já ouviram falar nas ODS, ainda mais vocês que trabalham aí na área ligadas ao meio ambiente, e quando a gente fala lá dentro da ODS, né, é muito claro que o empreendedorismo faz parte do conjunto de soluções para alavancar as economias mundiais. Então, quando a gente vê lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente percebe claramente que o empreendedorismo está dentro de vários desses objetivos, né? E aí não podemos deixar de falar da educação de qualidade, e a importância da escola, a importância da universidade está trazendo essa questão do empreendedorismo para dentro da escola, porque lá no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele já diz que os governos devem aumentar substancialmente o número de jovens adultos que tenham habilidades relevantes e competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, a gente já sabe que uma educação de qualidade precisa sim fomentar as competências empreendedoras, precisa sim trabalhar a educação empreendedora. Eu deixei na tela só, eu sei se vocês não conhecem, mas acredito que todos conhecem sobre a ODS, circulei aqui alguns dos objetivos que claramente a gente percebe, né, o viés do empreendedorismo dentro desses objetivos sustentáveis. E agora eu volto de novo para aquela pergunta lá do começo, né, que eu acredito que nesse tempo aqui de conversa vocês já veio um monte de grilinho talvez na cabeça, e aí eu pergunto, né, o que você quer ser quando crescer? E eu apresento para vocês algumas profissões, né, algumas áreas que hoje estão reservadas aí ao futuro, e aí a gente fala de desenvolvimento e programação. Então, essa parte de trabalhar aí com desenvolvedor de plataformas, né, de tecnologia, com programadores, é uma área que está em alta. A área de marketing e conteúdo de vendas também é uma área que está, e aí e-commerce, né, a venda de modo geral, e os especialistas digitais, o diretor de marketing, quem trabalha com coordenando mídias, quem trabalha com e-commerce, então também são profissões do futuro, né, também na área de marketing. A gente tem a área de recursos humanos, e aí quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, com aquisição de talentos, né, com recrutamento, com trabalho mais, com serviço mais de desenvolver pessoas, isso também é uma área, né, do futuro que, de certa forma, está garantida, porque a gente sempre vai precisar desse relacionamento, desse trabalho, dessa orientação. Do mesmo jeito, na área da saúde, eu falei no início que um médico diagnóstico, ele pode sim ser substituído por um robô, mas o assistente que faz toda aquela assistência, que dá aquele conforto, que faz aquele acompanhamento, né, que atende, que tem o cuidado, que desenvolve o cuidado com o paciente, esse a máquina não vai fazer, e a gente precisa, e essa área é uma área também que não sofre ameaça para as mudanças, né, que a gente tem enfrentado aí em relação ao trabalho. E aí a gente tem também a economia verde, e isso conversa muito diretamente com vocês, né, porque vocês são profissionais da área aí ambiental, então vejam que são profissões do futuro, né, e eu até entrei no curso de vocês para ver um pouco, né, o que faz, né, o que vocês podem fazer enquanto profissionais técnicos de meio ambiente. Então, coleta, armazena, interpreta informação, elabora relatórios, né, e estudos ambientais, executa sistema de gestão, identifica padrões de produção de energia, elabora projetos. Então, veja que gama, né, quer dizer, e vocês estão estudando justamente uma área que existe necessidade, que existe muito problema para ser resolvido na atualidade. E é o que eu já falei antes, quando eu tenho problema, quando eu tenho desafio, eu tenho oportunidade. Quando eu tenho oportunidade, olha
a necessidade de empreender, olha a necessidade de desenvolver um trabalho de forma diferenciada, né? Então aqui eu quero deixar também um chamamento no sentido de que aquilo que a gente for fazer, aquilo que a gente pense em desenvolver, empreender, vamos sempre estar pensando no bem comum, vamos sempre estar pensando no coletivo, né? Eu peguei aí um trecho do livro da professora Maria Flávia Basto, ela trabalha em empreendedorismo social, um excelente profissional nessa linha, se vocês tiverem oportunidade de ler, né? E ela diz, autores que defendem um novo tipo de desenvolvimento, de crescimento mundial, econômico, um crescimento que não deverá ser pautado apenas em si mesmo, mas em desenvolvimento análogo à qualidade de vida e à liberdade de formar sujeitos mais completos e plenos, que interagem, participam e influenciam o mundo em que vive. Então, a gente tem problemas, né, problemas ambientais, tem problemas de lixo, tem problemas da fome, né, tem problemas de falta de trabalho, a gente tem muito problema social hoje. E vocês estão, tecnicamente, trabalhando numa área que traz para vocês condições de pensar em coisas diferentes, de trazer ideias, de trazer sugestão, de contribuir com a comunidade onde vocês estão em torno, de desenvolver projeto social ou de desenvolver mesmo o empreendedorismo de negócio, né, com economias limpas, dentro dessa linha que vocês estão sendo habilitados tecnicamente. E, já indo para o nosso final, eu quero que vocês se perguntem, né, o que eu tenho feito de certo que preciso manter? Então, quais são as coisas que nessa caminhada você acredita que tem feito de certo, né, que você deve manter para chegar a esse mercado de trabalho competitivo e apto e pronto para adentrar e pronto para abraçar essa oportunidade? O que eu tenho feito de certo, mas que preciso melhorar? Ou seja, algumas coisas eu faço, tão boas, mas eu sei que eu posso fazer melhor. O que fiz que não posso mais fazer? Tem algumas coisas, alguns comportamentos que você pode estar desenvolvendo, que você pode estar fazendo no decorrer da sua vida, que tem que parar de ser feito, que você não pode continuar, você precisa mudar essa postura. E o que eu não fazia, que preciso começar a fazer? Então hoje a gente trouxe uma série de informações nesse bate-papo, que eu espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos para despertar em vocês o desejo de buscar informação, porque a educação hoje é isso. Ninguém chega, né, aqui, não tem professor, não tem consultor, que vai chegar aqui e trazer um conhecimento, não. Na verdade, a gente traz alguns insights para que vocês possam buscar essas informações, né? A informação está disponível e eu acredito que vocês podem buscar bastante informação dentro disso que a gente conversou hoje, né? E começar a fazer algumas coisas que vocês até então não vinham realizando nesse sentido e que, de certa forma, o não realizar essas ações pode comprometer com a sua competitividade no mercado de trabalho. Né? Daqui a pouco você saiu da escola e você está pronto para o mercado de trabalho e às vezes não percebe, poxa, como assim? Eu já fiz, já me graduei, já estou aqui, por que que eu não consigo um espaço dentro de uma organização? Por que que eu não consigo, né, um espaço dentro do meu bairro, né, dentro da sociedade onde eu estou? Então reveja esses comportamentos, com certeza essas habilidades socioemocionais, né, esses comportamentos, a sua inteligência emocional, a soft skill, elas precisam estar desenvolvidas, precisam estar sendo fomentadas a cada dia. Eu agradeço, quero dizer que estou à disposição, tenho os meus contatos, né, nessa apresentação e também tenho meu e-mail, vou ficar muito prazerosa se receber algum e-mail, alguém querendo discutir, né, algum assunto desse, será um prazer e será uma alegria muito grande. Agradeço especificamente o IFTO que nos deu essa oportunidade de trazer essas informações para vocês e agora é com você.